Olá! Hoje a gente vai mergulhar no significado profundo do sacrifício dentro da teologia cristã. Para essa análise, vamos nos basear em um estudo do líder Raul Abreu, que ajuda a gente a desconstruir todo o simbolismo por trás de uma das cerimônias mais centrais da fé. A gente começa com essa pergunta, né? O que realmente significam o pão e o vinho? Porque, para além do ritual, o texto que a gente está analisando mostra que cada um desses elementos aponta para ideias muito maiores. Vamos descobrir quais são? Olha só que interessante, o estudo do Raul Abreu dá significados bem específicos para esses elementos. O pão ázimo, o matzá, com aquelas marcas de queimado e os furos, é visto como uma representação do corpo ferido de Cristo. Já o vinho, bom, o vinho simboliza uma nova aliança, um pacto definitivo que é selado com sangue. Esse é o nosso ponto de partida. Então, vamos lá. O primeiro conceito fundamental que o texto explora é o da salvação como pagamento de uma dívida. A ideia aqui é que o sacrifício não é só um ritual, sabe? É um ato final, definitivo, que quita por completo uma pendência espiritual. E este versículo é a base para entender o conceito de aliança. A expressão sangue da aliança aponta para um acordo super solene, final, onde o sacrifício funciona como um selo desse novo pacto entre Deus e a humanidade. E aqui está um ponto-chave da análise: a finalidade. O conceito é que o sacrifício não é algo que se repete. Foi um evento único, feito uma vez por todas, com um propósito bem claro: zerar a conta e tirar de vez o peso da culpa. Certo. Mas além de quitar uma dívida, o texto aponta para uma segunda dimensão: a cura. Agora a análise muda de foco. Deixa de ser algo externo, como uma dívida, e passa a ser uma necessidade interna. Uma fome que, como a gente vai ver, não é física. Essa declaração é a grande metáfora para essa parte. A fonte usa essa frase para conectar a ideia de sustento diretamente à figura de Jesus. Ele é apresentado não só como um salvador, mas como o próprio alimento que supre as necessidades mais profundas da alma. O estudo define esse conceito de fome na alma de um jeito bem claro. E não é algo superficial, não. É um vazio emocional e espiritual profundo. E segundo o texto, o sacrifício se destina a curar exatamente isso, chegando nos traumas e promovendo uma transformação de dentro para fora. Bom, o terceiro benefício que o texto destaca é a ideia de renovo, de uma fonte contínua de força. É algo voltado especialmente para quem se sente exausto na caminhada, sabe? Oferecendo um fôlego constante. E essa comparação aqui é brilhante para a gente entender o contraste que o texto faz. De um lado tinha um maná no deserto, que era uma solução diária, temporária. Do outro, o pão da vida, que é apresentado como uma fonte permanente e inesgotável de renovação espiritual. Então, depois da gente explorar esses três temas, salvação, cura e renovo, a análise junta tudo em 5 verdades centrais. Essencialmente, são os resultados diretos do sacrifício, de acordo com a interpretação do texto. Vamos passar por cada uma. A primeira é a salvação, ou seja, a dívida paga. A segunda, o perdão, com a remoção total da culpa. Em terceiro, milagres, que é a ideia de participar do poder divino. Quarto, a cura, para restaurar a alma e as emoções. E por fim, o renovo, que é aquela força contínua para a jornada. E tudo isso se resume nesta frase poderosa: está consumado. Ela encapsula a ideia de um ato completo, finalizado, totalmente eficaz. Dentro da lógica do texto, quer dizer que nada mais precisa ser feito ou acrescentado. E nossa análise termina com essa pergunta para reflexão. Se o conceito apresentado no texto é de perdão e liberdade total, a grande questão que fica é sobre as implicações disso no dia a dia. Como seria viver, na prática, sem o peso de uma dívida espiritual?